oficialmente falando. Fico muito feliz por mais essa oportunidade de nós termos uma aula de lógica, né, de raciocínio lógico a princípio, e a segunda parte da disciplina vai ser os métodos quantitativos para a realização das pesquisas científicas que todos nós fazemos à medida que nós estamos no ensino superior. Então, é próprio do ensino superior fazer pesquisa científica, né? E essa pesquisa científica ela pode ser tanto qualitativa, que são aquelas pesquisas realizadas pelo pessoal das ciências humanas, né? Pessoal do direito, filosofia, história, geografia. Mas aí, no caso, a geografia, por exemplo, ela tem umas duas vertentes. Ela tem uma vertente que é humana, que estuda política, economia, ocupação territorial, mas ela também tem uma parte física, que estuda, por exemplo, o clima, tectonismo de placa, essas coisas que são coisas mais técnicas, né? E aí, a lógica, ela ajuda a gente a fazer uma organização do nosso pensamento de modo geral e, principalmente, organizar a nossa escrita, o ordenamento das nossas ideias na forma de texto, certo? E os métodos quantitativos são aqueles utilizados principalmente pelas ciências da natureza, pela matemática, quando vai verificar, então, uma amostra de algum fato, de algum elemento aí que foi descoberto, e vai verificar a quantificação da repetição desse fato ou desse elemento, certo? Então, é só para a gente falou isso já na aula passada, dessa introdução da disciplina. Nós vamos dividi-la em duas partes, como eu acabei de repetir aqui. Uma parte vai ser a parte da lógica, propriamente dita, raciocínio lógico e assim por diante, e a segunda parte será os métodos da pesquisa, da investigação científica, certo? Meninos, tem um aplicativo tem um aplicativo do Google, né? Então, para quem tem celular Android, normalmente tem uma conta Gmail ali, uma conta do Google que entra no aplicativo. Se você for lá no Play Store, né, você procura um aplicativo chamado Jamboard. Jamboard. Por que eu estou falando para você procurar esse aplicativo? Porque esse aplicativo ele é muito bom para a gente utilizar aqui como recurso metodológico das aulas, certo? Porque o que acontece? Eu vou transmitir alguns slides para vocês aqui, e esses slides, a gente vai mexer neles durante a aula, entendeu? Então, na medida que a gente mexe, já fica salvo online, né? E aí você vai, então, quando for consultar a aula aqui, você vai, então, ter esse documento atualizado, certo? Vamos recapitular. Nosso tempo, desculpa eu estar falando aqui que nem um pouco já direto, mas se você quer falar alguma coisa, você, por favor, se manifeste, você diga o que quer dizer, certo? Mas o fato é que nós temos um tempo um pouco curto e eu preciso de passar algumas informações e precisava que essas informações chegassem até vocês mesmo, né? Eu estou transmitindo a tela, é uma tela da internet. Então, eu acabei de ver aqui no meu celular retorno, demorou um pouquinho para carregar, mas já carregou. Então, eu acho que é uma questão de internet e logo carrega para quem, caso ainda não carregou aí, a minha apresentação de tela, que é justamente a página do blog que a gente tem o planejamento da aula de hoje, certo? Quem não estava aqui semana passada, eu falei, e quem estava aqui, então, que se tenha como repetição e lembrança, nós trabalhamos na perspectiva de um blog, certo? E o endereço desse blog é lógica, sem o acento no O, lógica.caiomaluf.blogspot.com. Então, esse endereço que está aqui em cima, que você pode, então, verificar. Dentro desse blog geral, nós temos as postagens das nossas aulas, certo? Então, hoje, temos aqui a aula 2, que é conceitos básicos. Olha só, a aula quinta-feira, dia 4/3. Semana passada, nós tivemos aqui a aula 1, que foi a introdução da disciplina, certo? Foi quinta-feira, dia 25/2. E aqui tem outras informações que são importantes, né, para que vocês vejam. Professor, eu faltei aula a semana passada, e aí? Você vem aqui no blog, abre aqui a aula 1, certo? Você vai verificar aqui tudo o que a gente, então, realizou,
inclusive a gravação da aula. Então, você pode então assistir a aula, se você faltou na aula passada, assista aqui. E aqui tem alguns elementos, olha, coisas para serem clicadas e serem visitadas, serem analisadas, certo? E também uma coisa que agora eu acho que é uma lembrança para todos, né? A gente finalizou a aula passada orientando vocês a fazerem aquele exercício lá da Torre de Hanoi. Na verdade, eu estava pronunciando na pronúncia francesa, mas na verdade é Hanoi mesmo, igual está escrito aí. A Torre de Hanoi. E aí, vocês, a maioria de vocês, quase todos, pelo que eu vi lá, os prints no grupo do WhatsApp, então quase todos fizeram o exercício da Torre de Hanoi, que demanda um conhecimento em lógica, né, prático, para que se faça aquilo ali. Então, acredite, eu tenho certeza que teve pessoas entre vocês que fez aquilo lá na primeira, rapidinho, tá pronta a transferência dos discos para a torre. Mas eu tenho certeza que tem pessoas entre vocês que demorou muito, que tentou muitas vezes até conseguir. Por quê? Simples, natural. Questões de organização, de pensamento, organização de visão do problema ali posto para ser realizado. Então é muito normal essa diferença entre nós, a diferença entre as pessoas, né, que pensam e ninguém tem que pensar igual o outro e pensar do mesmo jeito, na mesma velocidade que o outro, isso a gente sabe, certo? Mas a atividade de avaliação principal, né, porque essa até eu coloquei no grupo lá, essa aqui seria uma questão de participação dinâmica mesmo, participação da aula. Agora essa aqui é para registros mesmo da gente, então, para a gente, então, estabelecer nota e essas coisas mais, certo? Então, essa atividade aqui precisa quem não fez que faça. Quem já fez, está feito. Professor, como é que eu vou saber se eu fiz ou se eu não fiz? Tem muita coisa na semana. Está vendo aqui a última linha? Para verificar quem realizou essa atividade, clique aqui. Você clica. Nós estamos falando da aula 1, né? Então, aqui, aula 1. Para verificar quem realizou a atividade de participação da aula 1, clique aqui. Você clica. Aí você vai ver que tem a lista aqui de pessoas que já fez essa tarefa. Aí você dá uma olhada nessa lista se o seu nome está aqui. Se o seu nome estiver aqui, a tarefa foi. Se o seu nome não estiver aqui, aí você precisa retornar lá e fazer a tarefa. Quanto a essa parte inicial aqui, só recapitulando. Se você vai usar o celular para acessar o slide da aula de hoje, precisa ter baixado um programinha chamado Jamboard. Jamboard. Está aqui escrito, olha, na parte 2 e 3 aqui da aula, na parte 1 já, olha. Então, para clicar aqui, para quem está usando o computador, não tem que fazer nada. Quem está usando o computador, simplesmente clica, vai chegar onde tem que chegar lá. Agora, quem está usando o celular, aí você tem que baixar aqui um app do Google chamado Jamboard, certo? E a segunda parte, nós temos o blog, tem essas postagens do plano da aula, o material da aula que você pode baixar quantas vezes você quiser, né? Tem lá a tarefa avaliativa no final da aula que você tem que clicar e realizar. Essas coisas que eu falei inicialmente. Alguém de vocês tem alguma consideração, pergunta, alguma coisa nesse sentido aí? Professor, Pois não. então quem tem computador não precisa baixar esse aplicativo. Quem tem o computador entra direto é uma página da web, é um site qualquer, certo? Só quem tem o celular, quem vai usar só o celular para isso, aí o celular ele não abre essa página automaticamente. Ele precisa ter o aplicativo para ele poder acessar a página. Ah, sim, ok, obrigada. Antes de nada, eu queria agradecer a boa vontade aí das pessoas que já ativaram as suas câmeras, né? Porque faz essa aula ficar muito mais interessante, pelo menos para mim, certo? E quero já convidar aqueles que puderem e quiserem, né? Claro que não é nada obrigado nesse sentido, puderem ativar as câmeras. É interessante que a gente pode ver aqui as reações de vocês. Se vocês fazem uma careta é porque eu acho que eu falei uma coisa errada e eu tenho que mudar esse jeito. Se você faz um joinha, eu fico mais animado para continuar falando. Se faz um dislike, aí eu já vou querer saber o que está acontecendo. Entendeu? Então, ou seja, essa interação assim mínima ajuda demais, facilita demais o nosso trabalho e eu acho que dá um pouco mais de resultado, né?
Então, mais algum ponto, gente, nessa questão inicial? A experiência que vocês tiveram da aula passada para essa, a experiência fazendo lá a Torre de Hanoi, como é que foi isso aí? Alguém gostaria de relatar alguma experiência que teve lá para cá? Professor, misericórdia, eu achei que eu não ia conseguir resolver aquilo, não. Eu sabia disso. Então, Nathalie, é isso mesmo. Tem gente que fez lá ó, rapidinho. Ah, tá pronto, isso aqui não foi nada. Mas teve gente que gastou energia. Teve gente que se dedicou Acho que eu para fiquei chegar uns lá. 30 minutos até conseguir mover tudo certinho. Então, eu tenho certeza que você foi aguçando a concentração, né? Com os 8 discos lá, eu não consegui em momento algum. Agora, 8. com os outros, até que foi mais fácil. Mas 8 é muito, né? 8 é muito disco e muito movimento, né? Eu fiz com 7. Então, muito bem. Agora, gente, nós temos que começar o nosso assunto aqui hoje falando sobre aquela pergunta que vocês já responderam, o algoritmo. O que é o algoritmo, então? O algoritmo nada mais é que agora, você inclusive hoje, na aula de hoje, vai ter a tarefa para fazer, você vai falar para a gente o gabarito, entendeu? Entendeu? Fazer o gabarito dos movimentos que você fez. Para fazer com 7 discos lá, qual que é o passo a passo para ser realizado? A questão é simples assim. Aí, está vendo? A questão lógica, você quebrou a cabeça para fazer na prática, e aí, agora você dá conta de escrever para mim, olha, primeiro leva o rosa para a torre tal, depois você leva o lilás para a torre tal, depois você leva o roxo para a torre tal, depois você traz o rosa para a torre tal. Aí você vai fazendo todo esse movimento, escrevendo todo esse movimento, de modo que qualquer um de nós consegue reproduzir a mesma coisa e vai chegar no mesmo resultado. Isso é claro, gente? Deu para entender? Alguém me fala um joia aí ou não? Professor, ou não ficou claro? só que aí, no caso, a gente vai descrever os movimentos, né? Por exemplo, eu só consegui até o 6º. Aí eu vou ter que descrever do 6º ou eu tenho que conseguir até o 8º, por exemplo? Não. Você está falando de 8º, de 8 discos lá na torre? Isso, que eu só fiz até os de 6 discos. Na verdade, a orientação foi vocês fazerem só de 3, né? Faça só de 3. Porque se você chegar no 8º, você vai fazer um texto tão grande, porque são muitos movimentos. Eu acho que dá lá quase 1000 movimentos, se eu não me engano, né? Então faz só de 3, que são 7 movimentos no mínimo, e aí tá bom, né? Só para a gente não ficar delongando tanto. Mas sabendo que, se for preciso, você relatar uma lógica para muito mais, você conseguiria, entendeu? E olha, pensa no seu TC. Você sabe o que é TC, né? TC é trabalho de curso. Você vai fazer lá, normalmente no final do curso, um trabalho de pesquisa científica. Então, pensa que você vai fazer algum procedimento, vocês que são da área da saúde, vocês que são das engenharias aí principalmente, vocês normalmente em suas pesquisas fazem alguns estudos de caso, e esses estudos, para eles terem validade científica, tem que estar muito bem relatado, muito bem documentado. E não adianta nada você ter toda uma pesquisa, todo um estágio, um monte de coisa, se você não sabe escrever o que você pesquisou, certo? Então, ou seja, que essa disciplina sirva para que vocês, então, esclareça o seu campo de pensamento para que você consiga escrever aquilo que você verifica. João, vamos fazer isso aqui agora na prática, tá? Então, nesses primeiros... Sim. Então, eu não sei se o senhor deu uma aula à noite e passou essa matéria que você está falando, que eu estudo de manhã. E aí a gente está vendo essa aula agora à noite com o senhor. Mas essa matéria que o senhor passou aí, eu não tenho ela. Essa tarefa. Eu já acabei de falar. Você vai no blog, aqui no grupo do WhatsApp, lá na descrição do grupo, tem um link, você entra no link. Aí lá no link vai abrir umas postagens. Nessas postagens, você vai na aula 1. E lá na aula 1 você pode assistir a aula 1 todinha e aí já pode encaminhar, entendeu? Na semana passada foram orientadas o pessoal da psicologia, né? Eu acho. Então, algumas meninas já assistiram a aula semana passada. Então, mas aí no caso, todo esse documento está lá à disposição para vocês se atualizarem. Beleza.
Certo. Então, agora, gente, vamos fazer na prática alguns exercícios. Quem baixou o slide da Professor? aula passada? Sim, pois não. Só uma dúvida. Nesse caso que o senhor falou, então, eu poderia considerar a metodologia de um trabalho como sendo um algoritmo? Sim, sim. Mas isso que fique claro, somente em trabalhos estritamente técnicos. Entendeu? Técnicos de modo que, dando aqueles passos da investigação, vai chegar naquele mesmo resultado. Entendeu? Então, esse algoritmo ele é muito mais utilizado, já que você perguntou, Larissa, muito mais utilizado nas questões matemáticas. Entendeu? Porque matemática só pode dar um resultado. Entendeu? E às vezes você é de que área? Qual que é o seu curso, Larissa? Psicologia. Psicologia. Então, por acaso, você vai estudar um fenômeno qualquer, por exemplo, uma coisa que uma psicóloga minha fez uma vez. Ela fez o mestrado dela estudando gêmeos. Ela queria entender sobre a questão de gêmeos e tal. E aí foi verificar a questão de como que eram os aspectos de aprendizagem desses meninos, desses dois irmãos, desses gêmeos, né? E aí ela fazia os mesmos testes, aplicava as mesmas metodologias nos dois e ela ainda tinha resultados diferentes. Por quê? Porque nós estamos falando de humanos. Nós estamos falando de pessoas que, mesmo convivendo junto, outras coisas era a mesma coisa, sabia? Um menino resfriava, o pai já ia lá e comprava 2 remédios, porque sabia que o outro ia resfriar logo depois. Né? Então, tudo mais na vida deles era a mesma coisa, mas na questão do aspecto cognitivo era diferente. Então, ou seja, não dá para, nesse caso, fazer um algoritmo para chegar no mesmo resultado. Mas em outras questões da sua área, que são um pouco mais técnicas, entendeu? Que o resultado vai ser sempre o mesmo, conforme a verificação e a análise das coisas que estão sendo investigadas ali, aí o algoritmo é a metodologia do trabalho, sim. Entendeu? Mas tem outra coisa que eu estou pensando aqui. A metodologia é uma coisa que você estabelece antes de realizar o trabalho, né? Metodologia é um caminho que você quer percorrer. O algoritmo é o caminho já percorrido, entendeu? O algoritmo é para chegar na resposta já dada. Dá para entender essa coisa que eu falei por último aqui agora, gente? Eu acho que ela é mais relevante do que o que eu falei antes. Entendeu? O algoritmo é que você já tem o resultado e você só vai mostrar para as pessoas qual foi o caminho que percorre para chegar naquele resultado. A metodologia pode ser isso também. Mas, normalmente, a metodologia é uma coisa que você faz sem nem saber o resultado ainda. Mas você estabelece o caminho que você vai percorrer e depois você mostra, a partir do artigo, do texto final, você mostra os resultados da sua pesquisa. Certo? A outra pessoa queria dizer aí? Pois não? Então, ok, que seria um modo finito, como qualquer trajeto que eu correr e traçar ele bem traçado, vai ter o mesmo resultado. Mas Sim. de maneira finita, não tem como mudar. Aí que tem que ficar claro é que tem o início e tem o fim. Entendeu? Uhum. Começa fazendo isso, aquilo outro, finaliza. Aí eu queria fazer agora na prática, né? Mostrando aqui para vocês uns exercícios que estavam lá nos slides da aula passada. Entendeu? Deixa eu pegar aqui. Aí a gente vai resolver. Eu fiz aqui no Jamboard mesmo, inclusive está lá para vocês. Se vocês, olha, várias pessoas já entraram, tá vendo? Vocês estão aqui acompanhando. Nós vamos entrar nesse primeiro, resolução de exercícios. Eu estou vendo aqui vocês, certo? Se eu liberar aqui, vocês podem mexer no Jamboard. Só que eu não vou fazer isso, não, porque é claro que não tem nada a ver vocês com os outros. Mas eu liberei esses dias no menino do 8º ano, eles apagaram a minha apresentação, virou uma bagunça. Então, e às vezes, assim, no próprio toque do celular aí, você mexe na imagem e tudo mais. Então, eu vou deixar só vocês verem a partir do Jamboard. E nós vamos resolver esse exercício aqui, certo? Então, vocês estão vendo a minha tela aí? Deixa eu só... isso mesmo. Então, vamos lá. Exercício lógico, quando eu era criança, a gente fazia isso demais da conta, sem nem saber o que era isso na verdade. Depois, quando eu fui fazer na faculdade, né, que aí foi aparecer essa disciplina, eu disse para você na aula passada, eu fiz essa disciplina durante 2 créditos, né, então foi lógica 1, lógica 2, e aí foi fazendo mais sentido. Então, veja bem, eu tenho um homem, precisa atravessar uma rua, e pode levar apenas ele mesmo e mais uma de suas cargas. As cargas dele são
uma cobra, um rato, um queijo. Indique as ações necessárias. Olha aqui, está falando para você. Fale o algoritmo necessário para que o homem consiga atravessar o rio sem perder as suas cargas. Agora, como é que é? Ele vai atravessar levando uma de cada vez, certo? Mas tem um probleminha. A cobra não pode ficar junta sozinha com o rato, porque senão a cobra vai comer o rato, né? O rato não pode ficar sozinho com o queijo, porque senão o rato vai comer o queijo, entendeu? Então tem que levar um, deixar dois, né? Depois leva o outro, mas nunca pode deixar a cobra e o rato sozinhos, nunca pode deixar o rato e o queijo sozinhos. Entenderam? Ou está confuso ainda? Já deu para retirar os dados? Beleza. Então, aqui aí eu fiz uns desenhos aqui. Vou passar para o slide 2 aqui em cima, tá? Então, aqui eu coloquei esse homem, um homem medíocre, né? Não sei se vocês estão vendo aí. Uma cobra e um rato e um queijo. Enquanto o homem está aqui, ele adestra a cobra, ele controla o rato, ele cuida do queijo. Certo? Alguém quer falar? Lenilda, você quer falar alguma coisa? Seu áudio está ligado. Ah, sim, desculpa. É porque eu ia falar, depois eu resolvi, esqueci de desligar. É parecido com aquele de montar as pecinhas. Leva um, deixa o outro, leva um, deixa o outro, até dar certo, né? Sim, sim. Aí a lógica é a mesma, só muda o texto, né? Só muda a forma de se apresentar a ideia aqui. Meninos, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui umas notinhas autoadesivas, aqui do lado esquerdo. Quem tá... bom, tá aqui a notinha autoadesiva. Eu fiz aqui um gabarito. Amarelo, viagem de ida. Verde, viagem de volta. Você está vendo aqui. Aqui está a rua e temos que atravessar. Então, me sugere aí. Qual que é o primeiro item que esse homem vai levar para lá? E a gente já vai escrevendo aqui o algoritmo. A cobra. O rato. Eu acho que O rato, eu acho. Então, vamos lá. Beleza. Porque a cobra não come o queijo, né? Então, na primeira viagem vai o homem, vou pôr H, mais vocês mandam levar o rato, né? Rato. Mais o Não. rato. O rato. É o rato mesmo. Então, entendeu aqui que H é homem, R é rato. Então, a primeira viagem de ida, o homem e o rato. Então, vamos levar aqui o homem, tá aqui o homem, e tá aqui o rato, certo? Então, nós não temos problema nenhum aqui. A cobra não come o queijo, não. Agora, ele vai fazer uma viagem de volta. Nessa viagem de volta, ele vai sozinho ou ele leva alguma coisa para trás? Sozinho. Volta sozinho. Então, primeira... Mas aí, se ele for levar a cobra, ela vai comer o rato. Se levar o queijo, o rato vai comer o queijo? Não, mas se ele estiver junto, Ele não acontece nada. Se o homem estiver junto, não vai acontecer nada, entendeu? Primeira viagem, a verde é viagem de volta. Então, ele volta somente o homem. Mas sozinho. aí na última viagem... Mas ele volta com o rato. Pessoal, nós não estamos na última viagem. Fazer o de volta. Pessoal, tem que ser por parte, ó. Vamos fazer só essa. Voltou ele para cá, certo? Ele volta aqui para buscar outro item. Aqui o rato ficou sozinho. Agora, quem que a gente leva? Segunda viagem. A cobra. De ida. A cobra. Então, vamos levar na viagem de ida. Segunda. Olha só. Segunda viagem de ida. Vai o homem. Mais... Se ele levar o queijo, o rato come o queijo. Vamos levar o homem e o queijo. Se levar a cobra come o rato. Então vamos lá, gente. Ó. Segunda viagem, tá aqui. O homem foi e levou o queijo, certo? Leva a cobra. E agora, o que acontece? Pega o rato, leva e traz o queijo. Se esse homem voltar sozinho, o rato vai ficar com o queijo e vai ter um problema aqui. Então agora nós vamos oferecer a segunda viagem de volta. Ele tinha que levar no primeiro o queijo. Então vamos lá. Depois a cobra, depois o rato. Professor. Pessoal, ele volta levando o rato. Presta atenção, gente.
Segunda viagem, agora é a viagem de volta, que é a verde. Vai o homem mais o rato. Ele tem que levar o rato de volta. Porque se ele deixar o rato aqui com queijo, certo? Ele vai aqui. E agora? Nós vamos para a Ele vai a terceira. cobra. Homem é a cobra. Leva a cobra. Então, E terceira depois viagem de volta ida. sozinho e leva o rato. Vamos lá. Amarela é a ida, né? Terceira viagem. E o homem? Vai o homem mais a cobra. Então, vamos colocar aqui o homem mais a cobra. Aí ele vai levar, vai o homem aqui e vai a cobra. Beleza. E aí, o que ele tem que fazer agora na terceira viagem de volta? Voltar sozinho. Ele pode voltar sozinho, se ele quiser aqui, que não vai ter problema, né? Então, a terceira viagem de volta, ele vai homem sozinho. Salvou. Tá aqui a nossa notinha. Beleza. O homem volta. Nossa, Laura, que peseiro. E agora, na quarta viagem de ida, terminou o problema. Tá vendo? Cadê? Quarta viagem, vai o homem mais o rato. Tá igual o rato, não é? Beleza? Vai o homem e veio também o rato aqui. Certo? Problema resolvido. Olha aqui. Foram precisos, só um minuto, gente. Foi preciso, então, 4 viagens de ida e 3 de volta. Poderia, talvez, fazer com menos. Poderia alguém ter pegado, em vez de vir o homem e o rato aqui, feito outra viagem, outra coisa, e poderia ter diminuído aqui esse caminho. Mas nós chegamos no caminho e teve uma resolução. Pois não, quem está querendo falar aí? Era sobre isso mesmo, sobre outras possibilidades de fazer, porque na segunda viagem eu voltei com o rato, no teste que eu tinha feito, e não voltei sozinho. Daí eu peguei o queijo, fui com o queijo, voltei sozinho, peguei a cobra, levei a cobra, voltei sozinha, e aí eu peguei o rato por fim. Mas Deu o mesmo número de viagens ou aumentou ou diminuiu? Deu 4, do mesmo jeito. Deu do mesmo jeito. Mas Agora, você deixou o rato com a cobra na segunda viagem, no caso, não? tem que observar Não, isso. porque eu devolvi ele de volta. Eu levei ele de volta. Aí ele ficou sozinho Pegou de só novo. o queijo. Aí depois pegou só o queijo. Então, gente, olha como que fica a questão. Aqui está o algoritmo, olha. Aqui o verdinho, amarelinho aqui, está o algoritmo todo. Agora, de uma forma de escrita mesmo, está aqui ele, ó. Veja bem. O algoritmo. Início. Na primeira viagem, o homem leva o rato e retorna sozinho. Na segunda viagem, o homem leva a cobra e retorna com o rato. Na terceira viagem, o homem leva o queijo e retorna sozinho. Na quarta viagem, o homem leva o rato e finaliza o problema. Beleza? Beleza. Consegue fazer sozinhos, né? Porque Repete, por favor, aí, professor. Repete aí, por favor. Tá aqui, ó. Tá aqui no slide, você pode verificar, ó. Porque, na verdade, só tá escrito aqui mesma coisa que nós fizemos aqui. Nós levamos o homem levou primeiro o rato, deixou a cobra e o queijo lá, sozinho. Aí o homem voltou e buscou o queijo. E deixou aqui o queijo sozinho, porque ele retornou com o rato para trás. Aí, na terceira viagem, ele pegou a cobra, deixou o rato sozinho e deixou ela com o queijo. Aí ele voltou sozinho e buscou o rato, e quarta viagem está aqui feito. Certo? Aqui está na forma do desenho e aqui está a forma do texto. Né? Lembra do que eu falei para a Rose... Eu perdi, a Robislene. Lembra que tem que ter aqui, olha, sempre início, né? Você tem que deixar claro aqui o seu início e o fim do seu exercício.
E a tarefa foi cumprida. Tudo bem, gente? Ou não está claro alguma coisa aqui? Se não tiver, vamos falar agora para a gente... Esse algoritmo aí é desse aí, né? Não tem nada a ver com o dos discos, não, da torre de Hanoi. Não. Da torre, você vai ter que escrever o dela, né? Que aí tem os movimentos são próprios dela lá. E tem regras próprias para ela também, né? Tem regras próprias para ela que não foram as mesmas desse aqui. Cada problema tem sua regra. Tem um segundo aqui para fazer, né? Dos jesuítas. 3 jesuítas e 3 canibais. Precisa atravessar um rio. Para tal, dispõe de um barco. Com isso aqui, gente, já pensa, tem um barco normalmente não anda sozinho. Então aqui, não está escrito isso, mas eu tenho que considerar isso. O barco tem capacidade para 2 pessoas, mas sempre tem que ter pelo menos uma pessoa no barco, né? Porque senão ele não vai e volta sozinho aí, entendeu? Um primeiro dado que está implícito que a gente tem que analisar com lógica. Por medida de segurança, não se permite que em alguma margem, de um lado ou do outro do rio, a quantidade de jesuítas seja inferior à de canibais, certo? Então, por exemplo, tem 2 jesuítas e 1 canibal, tudo bem. Tem 3 jesuítas e 2 canibais, tudo bem. Agora, se tiver o contrário, 2 canibais e 1 jesuíta, por exemplo, aí os canibais vão comer o jesuíta. O que é jesuíta? Quem sabe aí? É a pessoa que prega sobre a palavra de Deus, eu acredito. É um religioso católico, é um padre da igreja católica, entendeu? Jesuíta. E canibal, vocês sabem. Quem sabe o que é canibal? Come carne humana. É uma prática de se alimentar do mesmo da sua espécie, né? Então, beleza. Aí tem muitos... Por que tem essa história de jesuíta e canibal? Porque os jesuítas foram os primeiros padres a chegar aqui no Brasil, na colonização. E chegaram aqui e encontraram alguns índios que eram canibais. Então, tiveram alguns problemas quanto a isso, certo? Então, beleza. Elabore o algoritmo indicando as ações que concretizam a travessia com segurança. E aí eu fiz um desenho aqui, eu coloquei aqui 3 padres, né? Não sei se vocês conhecem, vocês conseguem ver esses padres aí? Conhecem eles? Padre Robson, de Trindade. Padre Robson, né? E esse outro aqui, padre bonito aqui? É o Fábio. Fábio de Mello. Fábio de Mello, né? Fábio de Mello. Não pode pôr ele de padre mais, não. Como é que é? O Robson não pode pôr de padre mais, não. Tá meio atrapalhado. Ele teve alguns probleminhas com a justiça, mas ele ainda é padre, normal. Tá bom. E esse outro aqui é um padre mais sem significância, né? É o senhor. E olha só, aqui tem os canibais, né? Eu pus o mesmo aqui. Não sei se vocês assistiram aquele... O Hannibal Lecter, né? O Hannibal. Essa aqui é a imagem daquele... Ele é um bom canibal, né? Então, beleza. Professor, Sim. professor, o meu tá travado. Será que se eu sair da aula e voltar, volta ao normal? Eu acho que é melhor você esperar. É porque a internet que deve estar meio oscilando aí. Ué, você pode fazer esse teste aí, mas não sei. Eu acho que ele vai liberar sozinho. Meninos, vamos fazer aqui então. Eu não posso deixar, lembra do dado? Não posso deixar um número de padres menor do que o número de canibais. Então, o que me resta fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui nós vamos levar, pode levar até 2. Né? Pode levar, então, um canibal e um padre. Vamos ver então, olha. Aí, nós não vamos escrever agora não por conta do tempo, né? Se vocês puderem ir anotando aí, e a gente analisa. Então, vamos Tem que levar um levar canibal. 2 padres. Não? Melhor levar 2 padres. Professor. Olha só. Não, mas não pode deixar menos padre do que canibal. Professor, leva 2 canibais. Pois é, depois na volta ele leva um canibal. Aí fica 2 padres e um canibal do lado de lá. Eu acho que nós tínhamos que eleger só um para falar, porque nós somos mais de 60 aqui, né? Aí vai virar uma coisa... leva 2 canibais. Quem tá falando aí? O Leão, né? Vamos vai lá. Então vamos levar 2 canibais. Vamos deixar o Leão conduzir agora, pedindo para levar 2 canibais. E agora? Na segunda leva 2 jesuítas.
Só que você tem que lembrar, o barco ele está indo e voltando, ele não pode voltar vazio, entendeu? Então agora um canibal automaticamente vai voltar, certo? E aí eu vou levar quem agora? Dois padres. Vamos levar 2 padres. Não pode levar Só que dois aí, olha o que padres. vai acontecer aqui com o padre Robson. Justo com o padre Robson, Lenilda. O que vai acontecer com ele? Pode levar. Então teve um problema aqui. Não dá certo essa. Vamos levar um padre e um canibal, então. Então vamos levar Não pode fazer justiça com as próprias mãos, não, gente. Vamos levar o padre Robson e, desculpa, o padre Fábio e o canibal. E agora? Traz o padre. Tem que voltar, porque senão ele está lascado lá. Beleza. E agora? Leva um padre e um canibal. Leva um padre e leva um canibal. Beleza. Quem vai voltar? Padre. Só que nós vamos ter problema, veja bem. Se levar aqui um padre, leva outro padre, beleza? Nós podemos devolver um canibal para trás aqui, ó. Né? E aí esse canibal vem e traz o último padre. Pronto. Terminamos o algoritmo. Terminamos o exercício, né? Sem deixar nem o padre Robson morreu aqui nessa história, né? Então, olha só. Aqui está o algoritmo que eu já fiz antes, entendeu? Atravessar um jesuíta e um canibal, voltar um canibal. Atravessar 2 canibais, olha aqui, isso aqui está diferente do que nós fizemos, tá? Voltar um canibal. Atravessar um jesuíta e um canibal, voltar um canibal. Atravessar 2 canibais, voltar um canibal. Atravessar um jesuíta e um canibal. E fim. Beleza? São exercícios que parecem bobinhos, mas que requer concentração. E mais que concentração, requer uma organização de ideias para você, então, fazer a síntese aqui. Certo? Isso aqui é o que restava da aula passada, certo? E aí, então, você tem uma atividade para fazer sobre isso aqui. Agora, nós vamos passar para o início da aula de hoje. Então, quem está aí entrando direto no Jamboard, nós vamos passar para aquele segundo link lá da aula, que é a parte 2, certo? E aí eu queria tratar com vocês aqui alguns conceitos básicos de lógica. E é muito importante, né, para a gente encaminhar aqui com um certo conteúdo. Tudo bem, meninos e meninas? Vamos avançar, então. Olha só. Pois não? Nós temos aqui, então, começando lá na filosofia, certo? Com Aristóteles, ele se preocupava com as formas de raciocínio, certo? Como que você processa o entendimento daquilo que você vê e os problemas que você enfrenta? Como você raciocina, né? Então, a partir de conhecimentos considerados verdadeiros, permitia obter novos conhecimentos. E tem conhecimentos a partir de coisas falsas que vai, então, acabar com o conhecimento aí. Daí. Então, veja bem, tem um nível que é o seu raciocínio e tem um nível que é o seu argumento, que é a manifestação do seu raciocínio. Esse argumento pode levar ao convencimento, esse argumento pode levar à aquisição de novos conhecimentos, certo? Então, a partir desses conhecimentos que são os verdadeiros, que você processa aí na sua mente, que você vai entendendo na sua vida, caberia à lógica a formulação de leis gerais. Leis gerais para quê? Para que ela organize esses conceitos, organize os juízos. Para quê? Para que depois disso você tenha condições de fazer descobertas novas e verdadeiras, certo? Aí, essa organização aí, ó, que começa no raciocínio, o raciocínio de coisas verdadeiras, aí você organiza uma lógica, uma lei, para que esses conceitos e juízos, né, essas formas de se pensar, faça com que você descubra coisas novas e verdadeiras. Beleza? Isso você tem o quê? Um argumento. Um argumento é uma sequência de proposições.
Agora que está aquela questão, o que é uma proposição? Proposição é sempre uma afirmação. Proposição é sempre uma frase, uma ideia que você coloca, que a partir dessa ideia você tem chance de concluir outras coisas, certo? Então, essas proposições, essas afirmações, certo? Uma delas vai ser a conclusão. E as outras serão as premissas. Na aula passada a gente fez esse exemplo. Por exemplo, lembra do cavalo lá, né? Todo cavalo é... Esqueci agora a proposição. Quem lembra? Alguém anotou aí? Animal. Todo Animal, eu animal. acho. Todo Animal. cavalo é animal. Todo cavalo é mamífero. Mamífero. Isso. Não, acho que começou. Todo mamífero é animal. Não, todo mamífero é animal. Todo mamífero é animal. Todo cavalo é mamífero. Portanto, todo cavalo é um animal. Certo? Isso. Então, o que eu tenho? Quando tem a palavra portanto, já me indica que vai ter uma conclusão. Certo? Então, todo cavalo é animal. As outras partes, que é todo mamífero é animal e todo cavalo é mamífero, são as premissas. E a gente trabalhou... Professor, eu não estou te ouvindo. Professor, deu uma travada. Eu acho que a internet dele caiu. Acho que o professor saiu. Não, saiu não. Mas é que ele tá ali ainda. Pessoal, tá me ouvindo? Tô ouvindo agora. Agora tá. O computador ligou aqui. Enquanto ele liga rapidinho, a gente continua aqui. Nessas premissas, então, todo mamífero é animal. Todo cavalo é mamífero. Todo cavalo é animal. Portanto, todo cavalo é animal. Então, eu tenho animal, eu tenho mamífero e tenho... eu tenho cavalo, eu tenho mamífero e tenho animal. Tenho o grupo dos cavalos, grupo dos mamíferos, grupo dos animais. Certo? Qual que é o termo maior? Qual desses três tem maior extensão? Mamíferos. Animal. Animal. O termo maior extensão é animal. Porque entre os animais tem os mamíferos, tem os ovivíparos, tem os outros animais. Certo? Animal. E qual é o termo menor? Cavalo. Porque entre os mamíferos tem o cavalo, a vaca, o boi e assim por diante. Né? Então, nós temos o termo maior é o animal, o termo menor é o cavalo e o termo médio são os mamíferos, não é? Então, agora, nós temos até uma... Eu quero até pular o protocolo aqui agora para a gente fazer uma outra coisa, um outro exercício. Deixa eu tirar aqui. Oi, tá escutando? Não. Oi, agora tá? Tô. Beleza. Agora então. sim. Então, nós temos aqui um outro exercício que talvez a gente faça esse logo para que vocês possam, então, ter claro essa ideia que eu estou tentando colocar aqui para vocês de proposições. O que é proposição? É todo o argumento. O que é todo argumento? Todo mamífero é animal, todo cavalo é mamífero, portanto, todo cavalo é animal. Esse é o argumento. Essa é a proposição, certo? Uma dessas proposições é a conclusão e as outras duas serão as premissas.
Isso é fato, isso é básico, certo? Então, o que vai acontecer agora? Vai acontecer um jogo, um game, né? Nós vamos fazer uma gamificação aqui agora na aula. E nessa gamificação, as senhoras, os senhores e as senhoritas vão entrar e vão, a primeira coisa, registrar os vossos nomes, certo? Esse jogo, ele tem 2 pontuações, para quem faz mais rápido, quem responde mais rápido, e quem responde certo. Entendeu? Então não adianta fazer rápido e fazer errado, você não vai classificar, não vai pontuar. Então não adianta fazer certo e demorar, porque aí você vai ficar longe na classificação, certo? Então, a primeira coisa, você vai entrar no link, abrir uma página da internet e lá você vai colocar o seu nome e vai se registrar lá. Depois vai aparecer uma pergunta. Essa pergunta vai liberar para você respondê-la. Tem um prazo de até 25 segundos. Terminou o prazo, se você não respondeu, perdeu a chance de responder aquela questão. Aí vai ter uma segunda questão, uma terceira e uma quarta questão. Certo? Acho que são 4 ou 5 questões, mas acho que são 4 mesmo. Só vai aparecer o nome das 10 primeiras pessoas. Entendeu? Os outros que mesmo que acertou ou demorou demais, vai ficar para trás. Não vai aparecer aqui na tela o nome dessas pessoas. Entendeu? Até aqui? Entendi. Só que link é? Lá no link da parte 2 ou da parte 3? Não, tá lá na frente. Tá lá na parte... É o gamificação que eu escrevi lá. Vocês conseguem ver lá? Na parte... Tá na parte 3. Na parte 3. Então, vocês já podem ir para lá, clicar nesse link. Eu vou projetar aqui a tela do jogo, entendeu? Mas aí você tem que ir lá, entrar no link. A primeira coisa é registrar. Eu não sei o que aparece lá, se é Enter Name. Deixa eu ver o que aparece, que aí já fica claro para todo mundo aqui o que você tem que colocar. Porque se você não colocar nome nenhum, aí vai ficar anônimo, né? Vai te colocar lá como uma bola de futebol americano, uma coisa qualquer lá para simplesmente... Olha lá, a gente vai clicar no link, certo? E aí vai pedir para você, olha lá, para você estar conectando, tal, depende muito da sua internet, essa coisa toda aí, certo? Olha lá, ó, Join Another Quiz. Você clica no azulzinho, né? E aqui você tem que entrar com um código. Eu vou passar esse código agora para os senhores. Eu achei que entraria direto. Onde que tá esse link? Tá lá no blog, na aula de hoje, no link que você entrou para pegar a aula de hoje, rola lá para baixo, tá a parte 3, aí você clica lá. Professor, dá para fazer pelo celular? Sim. Então, eu vou pegar o código aqui para que vocês vejam. Porque aí tem que ter esse código para vocês adicionar aí. Você vai, então, um novo quiz. Aí você vê o código está aqui em cima. Olha lá, olha. Tá vendo o código aqui em cima? 4696-3701. Se pedir o código, você coloca esse código. E aqui já está juntando um monte de gente. Está aqui na tela. Professor, repete o código, por favor. 4696-3701. Obrigado. Já tem 30 pessoas, 32. A hora que tiver todo mundo aqui, aí eu vou dar o Enter para a gente poder começar o jogo. Aí você tem que ficar de olho na tela do seu celular, que vai aparecer a pergunta, você tem as opções para marcar, né? E aí, passa os 25 segundos, nós vamos passar para outra pergunta. Então, tá entrando gente. Professora, não acha esse trem, não? Você entrou na eu página nem vou tentar, que eu não sei mexer com isso, minha menina Professor, saiu. repete a senha. A senha é 4696-3701. Eu vou só acompanhar. Entrando lá no blog, vai lá na parte 3 e clica. Clicando lá, clica no botão azul e depois aí vai entrar. Tem um momento que vai colocar seu nome também. Parte 3. Mais para baixo um pouquinho, Leonardo.
Professor, o meu não pediu Eu não tá Leonardo e Maiara. Alguns eu não sei, tem alguns parece que não pediu o código, né? Outros pediram o código. Só Sei lá. Professor, eu não consegui entrar. O meu tá demorando muito para conectar. É algo na rede sua mesmo, ou pode ser porque tem muita gente entrando agora no momento? Não, porque isso aqui é jogo para 500.000 pessoas, né? 500 até 1.000 pessoas. Na verdade, até 2.000 pessoas. Professor, Até só apareceu a 2.000 imagem do jacaré, o site não carregou. Pois é, então alguma questão na sua rede. Talvez você volta e faz de novo. O meu Então, olha, que vai liberar. eu que vou liberar. Agora, por favor, desative seus áudios aí. No caso, assim, deixa mudo, né? Para que não desconcentre as pessoas que vão jogar, certo? Já tem aqui mais de 60 pessoas lá já logadas, né? E aí eu vou dar o Enter. E aí, a cada pergunta de uma para outra, eu vou dando um Enter e a gente já vai vendo a prévia do resultado. A gente vê o resultado da primeira pergunta, depois da segunda e depois já vai ver o resultado final geral. Beleza? Vamos começar ou alguém quer que espere um pouquinho? Podemos começar. Professor, agora consegue fazer depois? Não, isso é uma coisa... Calma aí, eu tô isso é só pra agora. tentando. Então, a gente espera, não tem problema não. Isso é uma coisa só para agora, Vânia. Professor, o meu não está entrando. Professor, o meu não está entrando. Certo. Esse negócio de internet é você sair, fechar tudo, abrir de novo. Tentar abrir de novo pelo link. Porque não tem falar, outro jeito. O meu entrou só depois que eu baixei o aplicativo que o professor falou. Não, mas esse não tem nada a ver com aquele aplicativo, não. Ele esse pediu agora para baixar. Não, mas eu acho que não tinha essa necessidade, não, viu? Mas tudo bem, se deu certo, tá ótimo, né? Deu certo. Mas aquele que eu falei para você foi o Jamboard. Esse agora é uma outra plataforma, é o Mentimeter aqui é outra coisa, bem diferente daquele, tá? Pois é, mas a hora que eu entrei onde você me mandou, ele já foi direto para Play Store e baixou o aplicativo e já caiu aqui. O Jamboard? Aham. Só tem um jacaré na porta. Você tá falando... nós estamos, Bruno, nós estamos falando de coisa diferente, tá? O Jamboard foi aquela primeira apresentação que eu fiz com vocês lá. Agora é outro site, é outra coisa. Não tem nada a ver com o Jamboard, não. Então, vamos lá, gente? Vamos começar, então? Eu vou dar o Enter aqui. Nós estamos com 63 pessoas. Lembrando que só vai aparecer na lista 10. Né? Só 10 que são os mais rápidos. Professor, eu não consegui. Eu apareceu uma flor. Aniele, essa flor faz parte do processo aí, viu? Porque eu tenho que liberar agora para continuar. Então, fica concentrado aí de olho. Mas se de tudo não der certo, aí vamos ter outra oportunidade de a gente dar conta, né? Porque agora não tem como a gente ver isso, né? Mas eu acho que essa flor aí justamente já é o seu ícone, né? Para continuar. Eu vou dar o Enter aqui e aí a gente vai vendo o que acontece. Então, tá certo? Você tá vendo um reloginho na sua tela. Já está aí a pergunta, tá? Na sua tela. E você tem as opções. Então, de vocês, 55 responderam, né? 55 conseguiram responder a questão. E aí, 25 de vocês respondeu a questão correta. 25, uma errada, e 5 a outra errada. Então, veja bem, olha. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Qual que é a conclusão? Beleza, vamos seguir aqui. Beleza, nós temos aqui um homem, nós temos mortal e temos Sócrates. Vamos para o resultado? Não vou comentar agora não, porque tem mais questão para frente, tá? Professor, então, rapidinho. O senhor já iniciou o jogo, aí não tem como entrar mais? Eu acho que tem, pode entrar, quem entra para frente. Então, vamos aqui para o próximo. Tá. Agora não tem para frente mais. Pessoal, o senhor que vai liberar a próxima pergunta, que o meu tá com o jacarezinho de novo. Essa eu der conta aqui, né? Porque travou aqui o meu negócio.
Deixa eu voltar aqui e mandar para frente de novo. Então, agora, vamos para a próxima. Professor? Eita. Tá aparecendo para mim assim que não voltou a tempo. O meu também. Mas aí eu acho que deu problema aqui no... Deixa eu só dar uma carregada aqui no esquema e ver se a gente vai aproveitar o que está aqui ou se vai ter que largar para lá. Porque o tempo nosso também já quase foi, né? Mostrou o resultado de novo. Repete a senha, porque aqui está pedindo a senha novamente. Então, 4696-3701. Mas só que tá travado aqui para mim, eu acho que não vai nem adiantar, não, Lucas. O meu voltou pro mesmo lugar, só que tá tipo assim, resposta correta. Aí eu não sei. Não porque apareceu você aqui. foi uma das pessoas que fez a resposta correta, deve ter sido isso, né? Não, então, aí agora vai passar para a segunda. Agora vai para a questão 2. Vamos lá para a questão 2, gente, eu acho que vai dar certo. Deu enter já. Olho na tela do seu celular. Eu vi a mesma pergunta. Não, pode olhar que tem uma palavra diferente aí, observa. Cara. e 61 pessoas responderam. E a maioria acertou. Né? O termo menor, viu? Quem falou que a minha pergunta lá, agora perguntou pelo termo menor. Vamos seguir logo aqui. Será que eu tenho que voltar toda hora? Antigamente não era assim, não. Então deixa eu voltar lá para ir para a terceira pergunta para a gente encerrar. Só mostrando o resultado aqui da segunda pergunta, tá vendo? Olha ali. A pessoa que... Essa aqui não é nem a segunda, mas é a segunda. Quem está na frente é a Lívia Santos, né, seguida da Nathalie Cristina. Vamos ver a próxima. Agora vai direto, tá? Vai para a terceira pergunta. E são só 3 ao todo. É a última agora para a gente saber quem vai chegar no ranking. pessoas, 63, agora todos responderam, né? Agora chegou todo mundo lá. Olha lá, só 18 de vocês acertaram a resposta. Vamos ver então. Aqui você tem um ranking da terceira. A Lívia, pelo jeito, ela errou. Por isso ela ficou para baixo um pouquinho aqui. E aí você tem a classificação total. Uma pessoa que não... Na hora de colocar o nome, a pessoa colocou só o número. Isso, entendeu? O número da senha. Foi aí, eu então, que coloquei a senha no lugar do nome. Não dá para saber quem é. Mas viram só, gente? Então, o que acontece aqui? Ó? Todo homem é mortal. O termo menor, né? Sócrates é homem. O termo menor é o Sócrates. O termo médio é homem. E o termo maior é o mortal. E a conclusão? Sempre a conclusão... sempre essa palavra aqui, logo, portanto, então, é a conclusão. Sócrates é mortal. E aí? Vamos jogar de novo. Os que conseguiram, né? Porque, infelizmente, nem todos conseguiram, jogar mas... de novo para treinar. Não, mas a gente vai ter outras oportunidades, né? O nosso tempo agora já foi, né? Nós vamos ter outras oportunidades. Professor, não estou aqui na lista. Dá de ver a lista? Alice, eu vou postar a lista que saiu no final, tá? Eu vou postar lá no blog. Aí, agora nós vamos ter que encerrar, certo? Mas a tarefa lá do blog é tarefa valendo conteúdo da aula passada e conteúdo dessa aula. E aí você responde lá na atividade avaliativa lá embaixo. Certinho?
Professor, Sim? dá para jogar esse jogo sem você autorizar lá? Não, porque é o quiz, né? Eu tenho que estar monitorando. Nesse caso, sim. Professor? Sim. Eu não encontrei aqui o link que o senhor falou e eu sou da turma de manhã. Essa é a nossa primeira aula. É a sua primeira aula, porque o pessoal de manhã assistiu na aula passada, tá? Teve Não, teve mas gente como de que você manhã assistiu aqui. uma aula passada se não teve? Teve pessoas aqui na frequência, inclusive. Mas assim, eu não sei por que nem todos estavam aqui. Mas porque se ele não você mandou o vai link. ver, esse link você tá no grupo da disciplina ou não? Tô em todos. Certo. Se tá no grupo da disciplina, você vai ver lá na descrição do grupo, tem o link do blog, certo? E aí lá no blog já tem aqui, olha, tem as duas aulas, aula 2 e aula 1. Aula 1 você pode, então, acessar e ver o que foi passado na aula passada que vocês perderam. E aqui a aula 2 está acontecendo agora. Então, mas esse blog, eu não sei cadê ele, eu não tenho ele aqui. Você está no grupo da disciplina métodos quantitativos? Não. Então, você tem que entrar nesse grupo. A sua coordenadora do curso já tem o link, ou qualquer colega seu pode mostrar o link para você entrar no grupo. E lá na descrição do grupo tem o link do blog. Ah, então tem que estar nesse grupo aí, porque nesse grupo aí eu não tô, não. Pois é, não, porque semana passada vários de vocês entraram já. Então, mas aí ninguém falou nada, a gente não, como se diz, não tem bola de cristal, né? Por isso que eu perdi essa outra aula. Certo. Mas aí é o contato com a coordenação lá do curso, né? Aí chega aqui. Pessoal. Ah, então nesse outro, nesse blog tem a aula passada? Tem a aula 2, que é hoje, a aula 1, que foi a aula passada. De hoje eu participei, né? Eu falo assim, da passada, então tá lá. É só a gente assistir e fazer as tarefas. É. Uhum. E eu mando essa tarefa pro senhor no blog? Onde que eu mando? Como é que é? Tá lá embaixo você leia toda a postagem. Lá no final você vai ver a atividade avaliativa e lá tem onde você realiza a atividade. Beleza. Pessoal, boa noite então. Tudo de bom? Até semana que vem. Boa noite, professor. Alô, boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, Professor, boa noite. As aulas em EAD, será que vai ter? Vai. Eles estão organizando. Hoje a gente tem uma aula em EAD, mas eu não sei se vai ter. Ah, não. Esse horário EAD não vai ser presencial, não. Vai ser tempo para você fazer na plataforma quando estiver liberado, entendeu? Essas EAD você vai ter só plantão de dúvida de vez em quando. Não tem aula mesmo, não. Isso é fato. Professor, como o senhor falou que faz a chamada, como que está sendo feita essa chamada? Rapidinho. Lá na tarefa. Ah, tá. Tchau, gente. Professor, deixa eu te perguntar. O senhor falou que tinha que fazer uma descrição do que nós fez na última aula da torre, né? Aonde está o link para essa tarefa? Porque eu estou entrando... É na tarefa de hoje. Você vai lá na tarefa da aula de hoje, você vai fazer, tem esse item lá. A avaliação e frequência? Essa atividade da torre, quem não tem computador não tem como fazer, então? Eu acho que não, no celular não faz, não. Eu testei e não deu certo, não. No celular, não. Tem alguém deixando passar um som aí, pessoal? Podia desligar, por favor? Mais alguma questão, pessoal? Professor, da torre eu não encontrei no site, no blog. É na aula 1. É a parte 4, se eu não me engano, lá. É esse da torre que vale frequência? Não. Tá lá escrita a palavra atividade e frequência. Aí lá que tem o item. Para você responder, fazer a frequência e a atividade. Podemos encerrar, pessoal? Então, professor, só tem uma atividade, então, no caso? Tem uma da aula passada e uma dessa aula de hoje. Essa da